Fernando Diniz, mais uma vez após o jogo, afirma que a única forma de conquistar o torcedor é vencendo e levantando taças. Mas vitórias no Mineiro após tudo que foi feito até agora não irá convencer ninguém. E honestamente, jogando esse futebol, é bem difícil de acreditar que algum título grande virá. Eu fiz questão de esperar a coletiva do treinador para poder falar sobre o jogo, para tentar ler o olhar, o jeito e principalmente o anímico do Diniz após mais uma atuação ruim. E eu posso estar errado, mas o clima é de fim de trabalho. Porém, não é a primeira vez que esse mesmo clima é sentido com o mesmo técnico no Cruzeiro em pouquíssimo tempo. O mais maluco é dizer que não é nem a segunda. Então eu me pergunto, será que o erro tá só no Diniz? Sobre o campo e bola, ao meu ver, não existe mais o que analisar. Eu escuto o treinador falar e eu enxergo cada detalhe que ele justifica. Mas percebem que não funciona? O Cruzeiro não melhora, não evolui. O Diniz diz que o time melhorou no segundo tempo e sim, realmente jogou bem, melhor do que no primeiro. Mas é o Betim, o time que veio da segunda divisão e que não disputa uma competição nacional há 10 anos. Quando eu me refiro ao erro não ser só do Diniz, eu falo sobre todo o risco que o Cruzeiro tem escolhido correr nos últimos meses e como o clube tem pago por isso a cada dia. O Seabra deixou o time na boca da Libertadores e o Cabuloso perdeu a vaga. Desde que a atual gestão assumiu, teve áudio vazado 2 vezes. O Pedrinho passando por cima do CEO para manter treinador no cargo. Anúncio da demissão do técnico pela imprensa, que no fim acabou nem demitido por conta de expor a situação em uma coletiva na última rodada do Campeonato Brasileiro. A pré-temporada chega, tudo parece acertado. Viagem para os Estados Unidos, uma novela para contratar um zagueiro que nunca chegou. E em apenas 20 dias, crise para mandar o mesmo técnico embora, porque não existe convicção no trabalho que vem sendo feito no Cruzeiro. Honestamente, quais são os planos da Raposa? Porque a impressão nesse momento é de que o Diniz é uma vítima do seu próprio esquema e ele vai sofrendo consigo mesmo para resolver um problema. Ele será demitido ao fim dessa semana ou até no próximo mês, mas ele não irá durar porque ficou insustentável o clima no Cruzeiro. Então o problema do Diniz já não é mais do Cabuloso, é algo para ele começar a resolver com ele mesmo pro futuro da carreira dele, porque a imagem fica manchada após um 2024 e pouquíssimo de 2025, mas os dois ruins. Mas o clube irá ficar e a pergunta que fica é: qual é o rumo do Cruzeiro? Por que o Diniz não foi demitido? Se o Matos é o CEO e comanda o Cruzeiro, por que o Pedrinho quem decidiu pela permanência do técnico? Não importa se é ele quem aporta e é o dono do time. O clube precisa de uma gerência e de alguém que tome decisões e que entenda de futebol. Com Pedrinho escolhendo, as escolhas serão sempre pautadas na emoção e não na razão. E agora o Cruzeiro vai pagando por isso aos poucos. O Diniz demitido agora seria todo o dinheiro dos Estados Unidos jogado no lixo. Então, pensando dessa forma, não seria melhor ter gasto esse dinheiro no Valentim Gomes, por exemplo? Por que tantos áudios vazam no Cruzeiro? O trabalho, nesse momento, desgasta o elenco e cansa o torcedor. Antes mesmo da temporada ao certo começar para valer, justamente porque fizeram escolhas convictos em dezembro. Mas não chegamos nem em fevereiro e a convicção já acabou. O trabalho do Diniz não evoluiu, mas ele não errou em nada nesse meio tempo. Quem errou foi quem o manteve. Porque se era tempo que ele tinha pedido, me desculpa, mas em menos de 20 dias, nem o Guardiola daria um jeito nesse time. Ainda mais com alguns jogadores jogando do jeito que tem sido.